Olá, tudo bem? Nossa equipe está pronta para mais um programa Com Fé é Possível. Temos o prazer de transmitir uma palavra viva, transbordante, que transforma a vida das pessoas. Estão conosco, patrocinando, Vienge Projetos de Engenharia e Arquitetura e Postos Fênix, como empresas de apoio, CB Imóveis, Barbearia Molina e Moda Vírus. E agora, vamos à mensagem de Deus para a sua vida. Com fé é possível. Um dos milagres mais emblemáticos registrados na Bíblia é aquele em que Jesus anda sobre as águas. Esse milagre foi registrado em 3 dos 4 evangelhos. Ao andar sobre as águas, Jesus revelou de forma muito clara aos seus discípulos sua natureza divina. O texto do Evangelho de Mateus também destaca a atitude de Pedro diante desse grande milagre. Ao ver Jesus andando sobre o mar, Pedro pediu que pudesse ir ter com ele. Pedro andou sobre o mar por alguns instantes, mas logo depois começou a afundar. Vejamos como tudo isso aconteceu. O texto está em Mateus, capítulo 14, e o verso 22. Diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, falou logo, dizendo: tenham um bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus andou sobre as águas depois de um dia muito agitado. Ele havia alimentado uma multidão de 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Maravilhadas com tudo o que havia acontecido, as pessoas queriam fazer de Jesus o rei dos judeus. O povo pensava que o propósito do ministério messiânico de Jesus era terreno. As pessoas viam em Jesus um possível líder para conduzi-las a uma revolta contra Roma e não conseguiram entender que, na verdade, ele trouxe um reino espiritual. Então Jesus tratou de se afastar da multidão para orar e depois resolveu partir para outro lugar. Enquanto despedia aquele povo, Jesus mandou que seus discípulos atravessassem o mar da Galileia rumo à cidade de Cafarnaum. Todos nós precisamos de um tempo para orar, todos os dias, pois a oração revigora a alma. O texto bíblico diz que, após despedir a multidão, Jesus Cristo subiu sozinho a um monte para orar. Ali ele permaneceu até anoitecer. A essa altura, o barco dos discípulos estava sendo castigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. A informação é incrível. Jesus anda por cima do mar. O Mar da Galileia é um lago com aproximadamente 21 quilômetros de extensão. Sua largura máxima é de 14 quilômetros. Acredita-se que no ponto em que os discípulos estavam, nesse texto, a largura do lago alcançava facilmente 11 quilômetros. A Bíblia diz que o barco já estava no meio do mar por causa do vento contrário. Há 2 anos estive no Mar da Galileia e naquela região é comum a formação de tempestades repentinas. O lago fica numa depressão muito abaixo do nível do mar e é cercado por montanhas. Ali, correntes de ar frio das montanhas se encontram com o ar quente que cobre o lago. Tudo isso faz com que as ventanias se levantem ondas de quase 3 metros de altura durante uma tempestade.
A Bíblia Sagrada diz que Jesus viu os discípulos remando com dificuldade. Os discípulos tiveram de enfrentar aquela situação por algumas horas, e isso parecia não terminar. Parece que era o início da noite quando o vento começou a levar o barco para o meio do mar, e Jesus chegou até o barco somente quando era já alta madrugada. Você acha que está vivendo um tempo difícil? Muitas complicações? Isso é pouca coisa se você analisar o que os discípulos enfrentaram naquela noite. O modo com que Jesus alcançou o barco dos discípulos foi extraordinário. Eles estavam remando contra a força do vento, quase que numa tentativa inútil de controlar o barco. Então, de repente, eles viram alguém caminhando sobre o mar. Eles ficaram completamente apavorados. Como alguém poderia andar sobre as águas como se estivesse pisando em terra seca? Os discípulos até pensaram que fosse um fantasma e começaram a gritar de medo. Mas logo Jesus lhes disse: "Sou eu, não tenham medo." Então Jesus subiu no barco, o vento se acalmou e eles chegaram em segurança no destino desejado. Jesus tem todo o poder. Ele venceu o pecado, venceu a morte, e fazer você andar sobre as águas, isso é café pequeno para ele. Basta confiar, se entregar. Na Bíblia, vemos que Pedro, por confiar em Jesus, também andou sobre o mar. Somente o apóstolo Mateus registra a reação de Pedro ao saber que Jesus estava caminhando por cima das águas. Pedro rapidamente pediu que seu mestre permitisse que ele fosse ao seu encontro. Pedro andou sobre as águas durante um tempo, mas logo afundou. É comum algumas pessoas criticarem o apóstolo Pedro por ele ter afundado nas águas. Aqui é preciso lembrar que Pedro não era nenhum incrédulo. Provavelmente nenhum de nós teria tido a atitude ousada de fé que Pedro teve. Facilmente teríamos permanecido no barco juntamente com os demais discípulos. Mas Pedro queria mais. Que Deus abençoe você, para que você também queira mais de Deus, queira cada vez mais se aproximar de Jesus. Na verdade, Pedro andou sobre as águas como resultado de uma fé genuína em Cristo. Nem por um instante ele duvidou que a pessoa que estava andando sobre as águas era Jesus, e por isso pediu para ir ter com ele. Enquanto Pedro manteve seu olhar firme em Jesus, ele pôde ter a experiência em sua própria vida do poder divino do Senhor Jesus sobre a natureza. Quando Pedro andou sobre as águas, ele experimentou da forma mais literal possível a ação sobrenatural de Deus sobre a criação. Mas no exato momento em que ele desviou seu olhar, tirou a visão direta em Jesus, se concentrou no vento e nas ondas ao seu redor, começou a afundar. Você também pode pedir agora mesmo para Jesus permitir você andar por sobre esse mar de problemas, ansiedade e medo. Mas ande com fé e confiança, olhando somente para Jesus. Se olharmos para as ofertas do mundo, manjares que tentam nos atrair para longe de Deus, é certo que afundaremos. Quando Pedro olhou para o lado, começou a afundar. No entanto, Pedro não pediu que os discípulos que estavam no barco lhe jogassem uma boia, um colete salva-vidas. Não. Ele também não pensou em confiar em suas próprias habilidades, talvez tentar escapar daquela situação difícil nadando. Pedro simplesmente clamou ao Senhor por socorro. Ele havia vacilado, mas não havia se esquecido de que em sua frente estava o único que podia lhe ajudar.
Meu amigo telespectador, Jesus está 24 horas por dia pronto, disponível para lhe salvar, para lhe perdoar, libertar de todas as prisões que o inimigo tenta lhe envolver. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vemos através desse texto que prontamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Amparado pelo braço de Jesus, Pedro escutou uma apropriada repreensão. Homem de pequena fé, por que duvidaste? A dúvida gera muitos problemas em nossas vidas. Levante os seus olhos, creia em Deus e espante, afugente toda dúvida. Eu sei que muitos ficam se perguntando: por que Jesus andou sobre as águas? Qual o exemplo? Qual o ensino? Jesus andou sobre as águas para revelar aos seus discípulos sua plena divindade. Na verdade, todos os milagres realizados por Jesus durante seu ministério tinham como objetivo principal revelar como sendo o verdadeiro Filho de Deus enviado ao mundo conforme prometido nas Escrituras. Esse milagre também serviu para fortalecer a fé dos discípulos. Eles deviam aprender que, quando a fé está depositada em Cristo, o Filho de Deus, não há nada o que temer. O propósito principal desse milagre foi para que eles adorassem a Jesus. Tanto é que disseram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Jesus andou sobre as águas porque ele é Deus. Não há outro Deus maior, mais forte, mais poderoso. Ao andar sobre as águas, Jesus revelou ser verdadeiramente Deus. Quem mais poderia desafiar as leis da natureza e andar por cima das águas? Quando caminhou sobre o mar da Galileia, Jesus não tomou conhecimento das leis da gravidade, da liquidez, da densidade dos corpos ou de qualquer outra lei que desafiasse o seu milagre. Ele simplesmente saiu da terra firme e continuou caminhando tranquilamente sobre as águas. Jesus demonstrou que as forças físicas são completamente submissas a ele. Em conexão com essa verdade, Jesus andou sobre as águas e mostrou ser ele próprio o cumprimento das Escrituras. Quando Deus se manifestou a Moisés na sarça ardente, ele lhe disse que seu nome é Eu Sou. Daí podemos entender o tamanho do significado que estava na saudação de Jesus, ali, em meio à tempestade, ao dizer aos discípulos amedrontados: sou eu, ou literalmente, eu sou, não tenham medo. Que coisa gloriosa! E nesse momento, o grande Eu Sou está aí bem perto de você. Só Ele pode dar vida eterna. Todo aquele que nele crê não perece, mas passa da morte para a vida. Foi o Deus que eu creio e adoro que abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel passar. Foi esse Deus que abriu o Rio Jordão para que seus servos pudessem passar. Jó, certa vez, respondeu que Deus é aquele que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Então, quando Jesus andou sobre o mar, ele deixou claro quem realmente ele é. Por isto foi legítima a adoração dos discípulos. Eles estavam perplexos diante do verdadeiro Filho de Deus. O milagre em que Jesus andou sobre as águas nos ensina algumas importantes lições. Em primeiro lugar, com esse milagre, aprendemos a confiar em Deus. Muitas vezes nós estamos no meio de uma tempestade, remando contra um vento forte, e uma sensação de abandono toma conta dos nossos corações. Mas o nosso Deus é onisciente. Ele conhece todas as coisas.
Mesmo que às vezes as trevas da noite tentem nos impedir de vê-lo, Ele continua com os seus olhos sobre nós. Ele está acompanhando nossa embarcação do alto de um monte. No Monte Sião celestial está o seu trono, de onde Ele governa todo o universo. Em segundo lugar, esse milagre nos ensina que Deus age no tempo oportuno, de acordo com a sua vontade soberana. Os discípulos passaram horas remando contra o vento. Se fosse de acordo com a vontade deles, certamente Jesus teria chegado antes. Mas há o tempo certo para todas as coisas e nada foge do seu controle e de seus propósitos também. Por mais que não compreendamos, o fim de todas as coisas é a glória de Deus. Ele é o Senhor da história. Em terceiro lugar, até mesmo uma tempestade tem a sua finalidade no plano soberano de Deus. Os discípulos precisavam aprender uma lição. Eles precisavam ter sua fé fortalecida no Senhor. Existem lições que só podem ser aprendidas em plena tempestade. Porém, não importa se o vento forte acaba nos levando para longe da margem. As águas do mar da vida não são um problema para Deus. No momento certo, o nosso Redentor vem caminhando sobre as águas. Creia nisso. O profeta Naum escreve que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Bem isso. Podemos descansar na certeza de que as mais altas ondas, aquelas que algumas vezes até cobrem o nosso barco, sempre estarão debaixo dos pés do domínio do nosso Deus. Jesus anda sobre as águas em nossa direção e nós devemos recebê-lo como o verdadeiro Filho de Deus. Qual é a tua tempestade? Creia em Jesus, o Filho de Deus. Ele foi enviado do céu para nos perdoar, libertar e fazer com que aprendamos grandes lições em meio à tempestade. Que vento está soprando em tua vida? A depressão, a ansiedade ou até o medo do amanhã? Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Reconheça agora mesmo tuas fraquezas e pecados. Confesse ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que aquele que confessa e abandona alcança misericórdia. E essa misericórdia de Deus é tão grande que fará com que a tempestade acalme, termine e você cante o hino da vitória. Amém? Desejo o melhor de Deus para a sua vida. O meu desejo é que essa tempestade acalme. O meu desejo é que essa tempestade seja apenas, simplesmente, uma grande e gloriosa experiência de você, sua família, com o contato com esse poderoso Deus. Nesse momento, eu quero orar por você, abençoar a sua vida. Querido Deus, Tu és o nosso Pai Todo-Poderoso, aquele que tem o domínio, o controle sobre todas as tempestades. Eu oro nesse momento para que todas as pessoas que estão te aceitando, crendo nesta mensagem, possam enxergar, contemplar a tua presença em meio a esse vento forte, em meio às altas ondas. Glorioso Pai, eu oro abençoando para que esta pessoa seja socorrida por ti, para que a fé no Filho de Deus abra portas, cure as pessoas de todas as doenças e coloque toda essa família num novo rumo, numa nova vida, com experiências incríveis através da palavra de Deus. Eu repreendo agora toda tristeza, toda angústia, todo sofrimento na vida dessa pessoa. Nós confiamos em Ti e queremos, precioso Filho de Deus, continuar nossa jornada olhando firmemente para Ti, pois Tu és o nosso socorro e a nossa proteção. Nós oramos crendo, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.
Agradecemos o seu carinho, a sua audiência e queremos convidar você, sua família, seus amigos para estarem conosco no auditório da Igreja O Brasil para Cristo, aqui na cidade de Erechim. Todas as quintas e domingos à noite estamos pregando essa mensagem, a palavra de Deus, palavra que transforma, que renova, que restaura vidas. Temos um lugar abençoado para receber você, fácil estacionamento. Estamos na rua Sidney Guerra, 915, bairro José Bonifácio, saída para Gaurama. Deus tem uma palavra poderosa que transformará a sua vida, o seu caminho. Eu abençoo você e todos os seus planos, projetos e sonhos. Até o próximo programa, na paz do Senhor Jesus. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. O posto que você abastece tá ficando assim? Está na hora de você conhecer um verdadeiro posto de serviços. Nos Postos Fênix você tem profissionais especializados que vão cuidar do seu carro do jeitinho que ele merece. Sem contar na qualidade do combustível Shell V-Power. Você roda mais e paga menos. E a cada R$200 em compras, você ganha um cupom para concorrer a um carro 0 km. Postos Fênix, na Rua Alemanha e Rua Espírito Santo, esquina com a Avenida 7. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento.